Atualmente, ouvimos falar muito sobre extinções e seus impactos, mas muitos ainda desconhecem suas causas. Hoje, estou aqui no Mantenedouro de Fauna São Brás, um lugar que visa conservar e cuidar de diversas espécies de animais. Oi, Rit, você poderia me ajudar a entender mais sobre como acontecem as extinções? Oi, claro. A gente diz que uma espécie está extinta quando ela não existe mais em natureza, tá? Então, quando tu não encontra mais ela no seu habitat natural. E a gente tem vários motivos para isso acontecer, desde a degradação do meio ambiente, a caça ilegal, o tráfico de animais. Aqui a gente pode ver alguns exemplos de peças coletadas por caçadores, apreendidas de caçadores, materiais para captura e aí venda. Então o tráfico ele seria um dos fatores mais importantes e impactos que a gente às vezes não percebe que de fato estão impactando. Às vezes até aquele próprio canudinho que a gente está consumindo na beira da praia, ele tem impacto muito grande, leva à morte de animais em larga escala, o que faz com que elas acabem desaparecendo do habitat natural. Mas vale lembrar que esse é um processo geralmente longo e a presença do homem tem acelerado esse processo que, querendo ou não, é um processo natural, só que de milhões de anos, e a gente faz isso em algumas centenas de anos, então... A espécie humana tem um grave papel nos efeitos das extinções. Mas, Rit, o que é considerado para datar uma espécie em extinção? Bom, para a gente determinar que uma espécie está extinta, a gente precisa considerar várias coisas. As mais importantes estão relacionadas com o tamanho da população, a capacidade reprodutiva e como está o habitat onde ela é encontrada. Então, quanto mais fragmentado é um habitat, maior o risco dessa espécie de fato entrar em extinção. E aí, Rit, mas o risco é o mesmo para todas as espécies? Na verdade, não. A gente tem espécies que já são consideradas extintas, tem aquelas que estão ameaçadas de extinção, as que estão em perigos de extinção e as que têm aquele nível pouco preocupante. Isso tudo vai depender dos fatores que eu te falei antes. Ah, Rit, entendi. Então, nem sempre que um animal corre risco de extinção, ele vai necessariamente ser extinto. Ele ainda pode ser protegido e retirado de risco, certo? Isso mesmo. Então, sempre vai depender do tipo de animal, de como está o habitat em que ele é encontrado e principalmente se a motivação do perigo, do risco dele estar em extinção, for alguma causa humana. Então, a gente, terminando com o problema, tem chance da espécie se restabelecer. Ah, esse é o papel do Mantenedouro de Fauna, então. Exatamente, Camilo. Vocês fazem esse trabalho de conservar e cuidar das espécies que correm risco de extinção para que elas possam novamente emergir. Esse trabalho é feito porque todas as espécies têm um papel muito importante no nosso ecossistema, né? Isso, exatamente. Inclusive a gente vai ter espécies dispersoras, a gente vai ter os predadores, a gente tem os próprios produtores, eles são extremamente importantes no nosso ecossistema. Cada ser vivo tem o seu papel, tanto os animais, os vegetais, todos eles. Sendo assim, todos os seres vivos são essenciais para o nosso equilíbrio. O que acontece com uma cadeia caso haja desaparecimento de uma espécie? Bom, primeira coisa é entender que a cadeia ela vai ser composta pelo produtor, que vai ser um ser vivo que faz fotossíntese, uma planta. Depois a gente vai tendo todos os consumidores. No momento que um deles desaparece, toda a cadeia vai ser afetada. Então, no momento que desaparece um predador, por exemplo, a gente vai ter o consumidor sobressalente e ele pode acabar com a população vegetal, o que vai acabar afetando todas as outras cadeias que compõem a teia alimentar daquele ecossistema. Muito bom aprender mais sobre como o nosso ecossistema precisa se manter em equilíbrio para que então as espécies possam permanecer preservadas. Mas, infelizmente, a noção sobre educação ambiental ainda não afeta a todos. O ser humano precisa urgentemente se reeducar para que então possamos cuidar mais do nosso planeta. Realmente, então tem bastante coisa ainda para a gente aprender e melhorar. E aqui a gente tem um exemplo, o Monumento da Liberdade, ele é simbólico aqui para a gente do Mantenedouro, porque ele representa cada animal que a gente conseguiu ou reabilitar e devolver para a natureza, ou pelo menos dar uma vida mais digna para eles. Então é sempre bem importante que cada um faça o seu papel. Rit, muito obrigado pela tua atenção e informações. Até uma próxima visita. Eu que agradeço, volta sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.